Bom dia, meus amados, que a paz e a graça de Deus seja multiplicada sobre todos vocês. Tome posse, a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Você que não é inscrito, inscreva no canal, aperte o sininho aí para você receber todas as notificações. Não esqueça do joinha, o like aí e compartilhar essa mensagem com alguém. Amados, o texto que eu quero ler com vocês na Bíblia hoje é Josué, capítulo 6, no versículo 16. A Bíblia está dizendo: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, e disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Amados, eu quero meditar com você nesse texto aqui. Eu quero falar com você sobre a Logos de Deus e a Rema de Deus. Amém? Eu já falei sobre essas duas palavras em outro vídeo aí, mas eu quero aprofundar mais com vocês nessa palavra. A Logos de Deus, meus amados, quando você pega a Bíblia, no grego, Logos, você pegar de Gênesis, Apocalipse, é a palavra escrita, é a Logos de Deus, amém? E a Rema, meus amados, é quando você pega essa palavra escrita, você toma posse, você traz essa palavra para dentro do seu coração. Quando você traz a palavra de Deus para dentro do seu coração, quando Deus direciona uma palavra para você recebe essa palavra, você pode ir sobre essa palavra, que assim vai acontecer conforme Deus liberar ela para a sua vida. Nós precisamos, meus amados, quando nós lermos as Escrituras, estar em oração, em jejum, em comunhão com Deus, buscando a graça, buscando o conhecimento e o poder de Deus, buscando a palavra rema de Deus, que é a palavra direta de Deus para o nosso coração. Quando Ele direciona a palavra direta para o nosso coração, nós podemos caminhar sobre a palavra e a nossa vitória já está garantida. Amém? É sobre isso que eu quero focar com você. No momento aqui que Josué se achega diante do Senhor, a Bíblia vai dizer ali, em Josué, no capítulo 6, no versículo 2, a Bíblia vai dizer: o Senhor disse a Josué: olha, tenho dado nas tuas mãos e o seu rei e os seus valentes e os valorosos, pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando uma vez, assim o fareis por 6 dias. Sete sacerdotes levarão 7 buzinas, 7 chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo-vos os unidos da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada um qual em frente de si. Amém? Olha que Deus está dizendo aqui, a palavra que Deus liberou para Josué. Deus liberou uma palavra para Josué, meus amados, uma palavra rema. Josué em oração ali, buscando a direção de Deus, Moisés ali havia falecido. Deus vem falar com Josué, Josué se posiciona e Deus aqui dá uma palavra rema, uma palavra direta, amém? Compreenda, Deus quando dá uma palavra para você, você tem que se posicionar e andar sobre essa palavra. Compreenda, também Deus havia dado uma palavra rema para Moisés, no momento que Moisés tirou o povo do Egito. Moisés estava ali acuado entre o exército de Faraó e o mar, e Deus falou: por que clame a mim? Diga ao povo que marche. Amém? Moisés tocou o cajado no mar, Deus mandou Moisés abrir o mar. Moisés tocou e o mar se abriu. Deus liberou uma palavra rema de libertação para Moisés libertar o povo. Amém? Era para Moisés compreender e posicionar e agir em cima da palavra de Deus. Aprenda a agir em cima da palavra de Deus. Quando Deus direcionar uma palavra rema para você, faça conforme Deus lhe disse. A Bíblia vai dizer que melhor é obedecer, meus amados, do que sacrificar. Amém? Então obedeça. E Josué aqui obedeceu conforme a palavra rema, conforme a palavra direcionada para ele. E se você for ler em Josué, no capítulo 6, no versículo 20, a Bíblia vai dizer: gritou, pois, o povo, trocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo os unidos das buzinas, gritou o povo
com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? O povo tomou a cidade, porque se posicionou sobre a palavra de Deus, andou conforme a palavra de Deus. Ande de acordo com a palavra de Deus, se posicione sobre a palavra que Deus direciona para você, meus amados, e você vai ver o agir de Deus, você vai ver o sobrenatural de Deus, mas compreenda, você precisa da rema de Deus. Muitas vezes, meus amados, é aqui que muitos cristãos desanimam, porque eles querem as coisas para ontem, mas Deus não trabalha dessa forma. Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que há um tempo estipulado por Deus para todas as coisas. Há um tempo, meus amados, há um tempo que você tem que orar, há um tempo que você tem que jejuar, se humilhar e buscar a presença de Deus. Há um tempo de espera para você ouvir Deus responder. E sobre a resposta de Deus, você pode andar e agir sobre a resposta de Deus. Sobre a resposta de Deus, você vai ser um vencedor. Você pode ler também na história de Josafá também, da mesma forma ali, um exército muito grande havia se levantado contra ele. Ele orou, jejuou e buscou a resposta de Deus. E recebeu a palavra rema de Deus. A palavra rema é uma palavra direta de Deus para ele. E ele colocou os levitas na frente e foram adorando ao Senhor. Ganharam a batalha na adoração, porque no momento que chegaram diante do campo de guerra, Deus enviou um espírito de confusão entre eles ali, e o exército, um catou a espada e matou o outro. Deus ganhou aquela batalha para Josafá, porque ele orou, jejuou, buscou a direção de Deus e recebeu uma rema de Deus. O foco meu é falar para você: ore, jejua, espere a direção de Deus. A Bíblia diz, meus amados, em Provérbios, ali no capítulo 12, no capítulo 14, no versículo 12, há caminhos que parecem reto aos olhos dos homens, mas o final os levará à morte. Amém? Ande sobre a palavra de Deus, busque a direção de Deus. Amém? Não siga de acordo com a sua vontade, não faça de acordo com o que você acha que deve fazer, mas busque uma direção de Deus. Quando você vem orar com a questão diante de Deus, espere Ele te responder. A Bíblia vai dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que acontece é que muitas vezes as pessoas vêm orar a Deus e não esperam a resposta e tomam as decisões baseado naquilo que acham que deve fazer e acabam se frustrando e depois culpando ao Senhor. Compreenda, Deus, meus amados, só vai pelejar e entrar na batalha se você obedecer, se você se colocar diante da palavra dele, diante da vontade dele. Amém? A Bíblia vai dizer, Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Se você acreditar, se você esperar no Senhor, ele vai mover, ele vai trabalhar para você. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou e ouviu o meu clamor. Tenha paciência, espere, não se desespere, não haja baseado naquilo que você acha que deve fazer, mas busque a direção de Deus. Busque, meus amados, um encontro com o Senhor. E o momento que você receber a palavra, você pode fazer como Josué. Josué recebeu a palavra, ali durante 6 dias ele deu uma volta, conforme o Senhor havia falado, e no 7º dia ali ele deu 7 voltas em volta da muralha de Jericó. E o momento que ele clamou, o momento que ele declarou, que ele gritou, ali, meus amados, as muralhas caíram por terra. Por que, meus amados, ele gritou? Porque há poder na palavra. Amém? Há poder na palavra de Deus. Quando você se posiciona e declara a palavra de Deus, meus amados, o inimigo cai por terra. O diabo bate em retirada. Ali, meus amados, em capítulo 4 em Mateus, Jesus venceu a tentação através da palavra de Deus. Então se posicione na palavra de Deus. Busque uma direção de Deus. Espere Deus responder. Espere Ele direcionar a rema para você. A Logos é a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas a rema é quando ele pega essa palavra e direciona direto ao seu coração. Você ouve a voz de Deus, mas para você ouvir a voz de Deus, você tem que passar tempo com ele.
Amém? Você tem que criar uma intimidade com Deus. Se você não está ouvindo a voz de Deus, porque falta para você intimidade com Ele. Passe tempo com Ele em oração. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E no momento que você ouvir a voz de Deus, meus amados, pode agir em cima da palavra de Deus, porque ela não cairá por terra. A palavra de Deus, ela não cairá por terra. Deus estendendo as mãos, meus amados, não há quem possa abaixar as mãos do Senhor. Em Romanos 8,37, ele vai dizer que nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Então, se posicione. Passe um tempo com Deus. Tire todos os dias um momento de oração. Se consagre aí, entre em jejum e oração. Busque uma intimidade com Deus. Não busque, meus amados, aquilo que Deus possa dar para você, mas busque conhecê-lo, uma intimidade com Ele, e as bênçãos seguirão você. Deuteronômios 28:2. A promessa é que as bênçãos nos seguirão, elas correrão atrás de nós. O servo de Deus não corre atrás da bênção, ele busca o Senhor, ele consagra o Senhor, e a bênção corre atrás dele. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus eu oro declarando a vitória, vida em abundância, prosperidade. Senhor, eu declaro, Senhor, que eles venham se fortalecer na Tua palavra, que aqui, assim como Josué se posicionou sobre a Sua palavra e o Senhor agiu, Senhor, que todos nós vamos nos posicionar em cima da Sua palavra de acordo com a Sua vontade, para que nossas vidas e a vida de nossos familiares sejam abençoados. Amém? Essa é a mensagem de Deus para você. Compreenda. Deus, meus amados, quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ouça a voz de Deus, amém? E ande de acordo com a vontade de Deus. Saul perdeu o reinado dele porque não ouvia a voz de Deus. Ele tentava agradar a Deus da sua própria maneira. Mas, meus amados, você agrada a Deus fazendo a vontade dele. Ele levantou Davi, o homem segundo o coração dele, que fazia a vontade dele. O homem errava, pecava e falhava Davi, mas ele se arrependia e não procurava fazer, agradar a Deus baseado nas suas próprias obras, mas sim Davi buscava agradar a Deus baseado na vontade de Deus. Busque a rema de Deus, a vontade de Deus, e você será bem sucedido. Amém?